Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ives do canal Pogson e hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos classificar corpos celestes no que? Em uma tier list, é isso mesmo. E aqui eu quero deixar bem claro, classificaremos com base na sua relevância para a humanidade, tá? E aura, beleza? Então, por exemplo, vocês vão ver aí durante o vídeo, mas tem corpos aí que às vezes eles não são tão importantes, só que eles possuem uma carga de aura que você vai ver que não tem como deixar num rank tão baixo. Você vai ver. Bem, vamos lá então. Vai ser um vídeo muito engraçado, muito interessante. Eu vou passar explicando algo sobre cada corpo celeste, beleza? Então vamos começar aqui. Aqui eu separei em 5 categorias, né? Os mais importantes. Eu só posso colocar 3 aqui em cima, então a gente vai ter que pensar bastante. Os bem relevantes, né? Os que são importantes para a humanidade, os que têm bastante aura, mas que não chegam a ser os top tier. Tem aqui a classificação são lembrados, que são aqueles que têm a sua importância, mas não tem toda aquela aura, não tem toda aquela relevância assim no geral, tá? E esse aqui são longe de serem grande coisa, mas ok, são aqueles ali que a maioria das pessoas nem liga tanto, tá? Mas eles possuem um pouco de importância. E claro, a gente tem aqui o lixo do lixo, né? Que é o ninguém liga. E aqui vocês vão ver que a gente vai ter que classificar alguns aqui, infelizmente. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui com... Que é isso? Opa, planeta gasoso? Tá, tudo bem. Bem, vamos lá. Planeta gasoso, eu tô querendo muito colocar entre bem relevantes e são lembrados. Só que a gente precisa considerar algumas coisas aqui, tá? Qual que é a importância deles para a humanidade? E aqui vamos pegar justamente essa imagem de Júpiter. Cara, Júpiter é um planeta gasoso que tem uma importância fundamental na defesa do planeta Terra, tá? É um planeta extremamente massivo e ele utiliza, né, de sua massa, ele é útil para nós porque ele consegue atrair meteoros e outros fragmentos, né, de rocha, meteoros não, perdão, asteroides, né, por meio de uma ressonância gravitacional. Então eles ficam bem distantes do planeta Terra, tá? Alguns poucos não são capturados, mas ele consegue fazer essa proteção de uma forma bem feita. Só que tem um porém. Se fosse só por isso, eu já poderia colocar ele provavelmente até nos mais importantes, tá? Porque essa proteção é realmente essencial para a vida na Terra e inclusive para a humanidade. Só que tem um porém aqui. Júpiter, se ele tivesse sozinho, tá? Existiria uma chance dele migrar para mais próximo do Sol. E se isso acontecesse, seria um desastre. Agora, por que isso não acontece? Por causa de Saturno. Saturno ele tem uma atividade gravitacional tão forte com Júpiter que ele não deixa Júpiter fazer essa migração, tá? Existem, claro, algumas possibilidades de Júpiter nunca ter feito essa migração, porque existem alguns estudos que falam que Júpiter foi o primeiro planeta a ser formado, tá? E algum desses estudos diz que Júpiter se formou muito lá longe, né, do Sol. E ele teve essa migração, mas nada tão grave, nada tão gigantesco. E nesse processo de movimentação, ele acabou ficando ali capturado, né, de certo modo, numa luta com Saturno. Então ele ficou ali bem onde ele está hoje, numa distância segura, mas teria sido bem preocupante se esse gigante gasoso tivesse feito essa migração, porque a gente já teria outros problemas, né? A gente teria uma atratividade muito grande de asteroides, tá, para a parte mais interna do sistema solar, e a Terra seria
constantemente ameaçada por esses asteroides. Então, assim, por causa dessa possibilidade dos gigantes gasosos, porque aqui eu não estou classificando Júpiter, eu estou classificando os gigantes gasosos no geral, eu vou deixar ele aqui em bem relevante, tá? Porque, de fato, são extremamente importantes, tá? Para a manutenção da vida na Terra. E, assim, tem muita aura, não tem como negar. Júpiter é simplesmente gigantesco. E todas aquelas luas orbitando e tal, e todas aquelas cores e a mancha, né? A mancha vermelha de Júpiter dá aquela aura a mais. E a gente sabe, né? Planeta gasoso tem uma chance muito grande de ter um anel e tal, e isso aumenta mais ainda essa visão. Agora, vamos falar de... Aqui eu já vou até deixar bem claro, porque aqui eu coloquei 2 planetas rochosos, né? Um do lado do outro, só que é uma pequena diferença. E a gente vai elaborar, tá? Eu coloquei Marte aqui. Marte, ele tá na zona habitável? Tá na zona habitável, só que tem um porém. Ele é um planeta que está quase saindo da zona habitável. Ele está lá na ponta, ele está lá próximo dali da zona fria, né, do Sol. E é um planeta que é um planeta rochoso. Aqui eu coloquei Marte para representar os planetas rochosos num geral, tá? Bem, se a gente for classificar como relevância, eles são de fato bem importantes, porque além da Terra, eles poderiam ser a principal alternativa para uma base, para uma colônia humana num futuro bem, bem distante, tá? E, assim, não transmite tanta aura, porque Marte, por exemplo, ele é bem pequeno, né? Ele tem uma gravidade muito menor do que a da Terra, mas ainda assim, para a humanidade, né, o estudo desses planetas é essencial, né? Agora, eu quero deixar bem claro aqui que eu coloquei esse outro planeta aqui, que deve ser algum Kepler da vida, qualquer coisa assim. E esse planeta aqui, na verdade, é para representar os planetas que estão na zona habitável e podem conter água em estado líquido, tudo bem? Aqui eu peguei essa imagem aqui de provavelmente algum Kepler, vou chutar um Kepler 22b talvez. Essa representação. Cara, e vamos lá. É mais importante que os planetas rochosos no geral. Por quê? Porque ele contém o elemento básico para a vida, que é a água. Pois é. Só esse fato já desbanca, né? Os planetas rochosos no geral. Eu tô pensando em colocar um pouco mais na frente de Júpiter ou colocar direto nos mais importantes, tá? Só que é muito difícil definir isso. Eu vou deixar por enquanto nos mais importantes e depois eu vou decidir o resto, né? Mas olha só que interessante. Vamos deixar ele aqui. Qualquer coisa a gente troca no final. Bem, agora vamos falar sobre os planetas anões, né? Esses aqui é o seguinte, tá? Se não tivesse Plutão, sinceramente, eu teria colocado imediatamente no Ninguém Liga. Porque vamos ser sinceros. Antes do rebaixamento de Plutão, quem é que saía na rua ou na escola, faculdade, qualquer lugar, em que lugar se falava de planeta anão? Não tinha, né? Acho que nem curso de astronomia antes de 2006, do rebaixamento, tinha tamanha relevância assim, né? Sinceramente, isso aqui é até fácil de dizer. São planetas que não possuem muita aura, né? Não são nem considerados planetas, na verdade, né? Justamente por não terem massa suficiente. Assim, são 3 motivos, tá? Mas eu vou falar o principal aqui, que é eles não possuem massa suficiente para ter uma gravidade forte o suficiente, relevante o suficiente pro seu ambiente ao redor, né? Então eles não têm uma gravidade dominante, tá? Eles só passam a ser um pouco relevantes a partir do momento em que Plutão, que antes era planeta, ele é rebaixado, né? E aí os planetas anões, eles passam a ter um pouco mais de visibilidade, né? Hoje são 5, né? Haumea, Ceres, Plutão, Eris e Makemake? Não lembro agora se é Makemake
que é o último planeta não incluído, tá? Mas deve ser. Cara, vamos ser sinceros, ninguém liga pra esses outros. No máximo um Ceres, talvez, porque ele é o único que tá ali no cinturão de asteroides principal, mas tirando isso, todo mundo só conhece e dá um pouco de relevância pros planetas anões por causa de Plutão. Então aqui, ó, eu vou deixar como longe de serem grande coisa, mas são ok, mas só por causa de Plutão, tá? Porque se Plutão não existisse ou nunca fosse rebaixado, certamente eu colocaria em Ninguém Liga, tá? Vamos lá. Importância para a humanidade. Não tem muita. Tem certa relevância no contexto social, né, e histórico nosso, mas para a humanidade em si não tem importância alguma. São planetas minúsculos, né? Plutão, por exemplo, tem uma área superficial menor do que da Rússia. E a gravidade é ridiculamente baixa. Sem falar que a maioria deles estão lá no cinturão de Kuiper ou até mesmo na região ali da nuvem de Oort. Então, assim, é completamente fácil decidir a posição deles nessa lista, tá? Pra mim, eles estão ali nessa classificação. Agora, eu até ia desenvolver bastante sobre esse próximo aí, só que eu acho que tá bem na cara, né? Ninguém liga. Asteroides, a gente vai falar sobre os asteroides. Os asteroides, sinceramente, ninguém se importa muito. A não ser quando o asteroide ele tem um certo grau de periculosidade e aí aparece na mídia, tal asteroide tem tantos por cento de chance de atingir a Terra. Mas aí você vai ver 1-2 semanas depois, talvez um mês depois, ninguém mais está falando sobre porque o risco, a porcentagem caiu drasticamente. Porque é quase sempre assim, tá? Toda vez que um asteroide potencialmente perigoso e com um tamanho considerável, ele passa a ser estudado com cuidado, a gente vê que na verdade ele não era tão perigoso assim, né? E aí cai no limbo, né? Bem, então eu acho que fica bem claro aqui que a gente pode colocar como Ninguém Liga, tá? Relevância para a humanidade, como eu disse, não tanta, ao menos se houvesse algum asteroide realmente potencialmente perigoso, e aí eu poderia colocar bem acima do que ele está aqui agora, mas não existe, né? Pelo menos a gente não descobriu nenhum realmente que tenha toda essa relevância. Agora, Aura, pô, é um pedaço de pedra, só que grande. Ninguém liga para isso, né? Tem alguns que são menores do que sua casa, por exemplo. Então assim, ninguém dá a mínima, a verdade é essa. Por outro lado, a gente tem os asteroides, entre aspas, bufados, né? Que são os cometas. Esses aqui, eles podem não ter grande relevância para a humanidade em si. Só que eles possuem uma relevância cultural e histórica muito grande, tá? Que são os cometas. Os cometas aqui, cara, eles além de possuírem toda essa aura, né? Dessa cauda brutal, né, que eles possuem, que alguns possuem, alguns são um pouco mais fracos, né, mas depende de cometa, tá? São rochas bem grandes, né, são como asteroides, só que majoritariamente compostos de gelo, tá? E eles têm toda essa relevância hoje por causa da sua aparência, tá? Então, além da aura que eles possuem essa passagem histórica, né, de geração em geração sobre cometas. Às vezes a pessoa nem é do ramo da astronomia, mas ele conhece o cometa Halley, por exemplo, que é o mais famoso de todos. Então assim, só por causa disso eu deixo como bem relevante, tá? Porque realmente eles atingem ali uma visão histórica da humanidade de uma forma muito ativa. Eles são constantemente representados na antiguidade em forma de arte, né? A gente tem registros de passagem de cometas que foram colocados ali em quadros e tal, em outros tipos de artes que são muito relevantes hoje em dia, né, pro estudo. Né? Então, assim, sem dúvida alguma, eu coloco os cometas como bem relevantes, tá? Agora, vamos passar para uma outra categoria de estrelas, tá? A gente vai passar para essa categoria, né, que a gente vai agora começar a sair
da periferia dos sistemas estelares e vamos para o núcleo, né, que é o principal, tá? Vamos começar com estrelas do tipo M, que são estrelas anãs vermelhas, tá? São estrelas fracas, são estrelas com pouquíssima luminosidade. Só que aqui eu quero colocar 2 poréns, tá? Primeiro, são estrelas com grande registro de exoplanetas, inclusive exoplanetas em uma zona habitável da estrela, tá? Só que tem um outro porém que aí já é um ponto negativo. São estrelas altamente ativas, ou seja, elas emitem grandes quantidades de radiação, muitas vezes em forma de tempestades solares, tá? E o tempo todo, tá? Então, se o planeta ele não tem um campo magnético muito forte, ele não só acaba sendo atingido, como ele tem sua atmosfera vaporizada. E esse é um dos grandes problemas hoje da astronomia na detecção de exoplanetas potencialmente habitáveis, principalmente ao redor dessas estrelas. Por quê? Como elas são altamente ativas, é muito difícil dizer se o planeta ele tem uma atmosfera suficiente para abrigar uma futura colonização humana daqui a milhares de anos, talvez, tá? Porque muitos desses planetas não possuem esse campo magnético muito forte e eles acabam perdendo sua atmosfera, tá? E eles acabam se tornando planetas estéreis, né? Planetas que não têm chance de desenvolver vida. Então, olha que coisa bacana. Cara, relevância na astronomia, são muito relevantes. Só que elas não possuem tanta aura assim, né? São estrelas fracas, não possuem uma imposição luminosa tão grande. Tanto é que você nem consegue olhar para o céu e encontrar alguma a olho nu, porque elas são invisíveis a olho nu. Você precisa de telescópios bem potentes para localizá-las, tá? Então aqui, por conta disso, eu vou deixar elas são lembradas, tá? Principalmente pela comunidade da astronomia, tá? E da física. Agora vamos para a categoria de estrela que eu acredito ser a mais importante, tá? E eu já vou até colocar direto como um dos 3 mais importantes aqui, tá? Vamos lá. É a categoria do nosso Sol. E isso eu vou deixar englobado não só o tipo G, que é o tipo do Sol, mas eu vou colocar o tipo o tipo K e o tipo F também nessa lista. Por quê? São estrelas que possuem uma menor atividade, tá? Uma menor atividade solar. São estrelas maiores, tá? São estrelas mais energéticas, né? Emitem uma grande parte do espectro da luz visível de forma mais igual, né? Então não é como uma estrela vermelha, né? Então são estrelas... As estrelas vermelhas, por exemplo, elas emitem muito dessa luz vermelha, mais do que as outras. Então, as plantas, por exemplo, teriam que se adaptar de uma forma diferente, né? E elas absorveriam menos energia do que as estrelas da classe do Sol, tá? E, além disso, são estrelas que, mesmo vivendo menos tempo do que as estrelas anãs vermelhas, né, que são estrelas que vivem ali mais de 1 trilhão de anos, certamente, as estrelas do tipo do Sol ainda assim vivem muito tempo, tempo suficiente, inclusive, para a vida se desenvolver, tá? O Sol, ele tá na faixa ali de uma expectativa de vida de 10 bilhões de anos, só que ele já tá na metade disso, né? Então ele já tá ali na casa dos 4,6, 4,7 bilhões de anos, tá? Eu coloquei essas outras estrelas desses outros tipos porque elas englobam ali essa faixa de 5 bilhões a 20 bilhões de anos de vida, tá? O Sol, inclusive, eu nem considero como o tipo ideal de estrela para ter vida. Mas como existe vida aqui, a gente pode considerar como o mais importante, tá? Agora vamos passar para as estrelas brancas, né? Que são estrelas do tipo A. Essas estrelas, elas são maiores, elas possuem uma expectativa de vida menor, tá na casa ali dos 1 bilhão de anos para baixo,
tudo bem? Mas assim, é tempo suficiente para desenvolver vida. Não necessariamente vida complexa, mas dá tempo, tá? Tanto é que a vida microbiana humana da Terra, perdão, ela chegou a se desenvolver ali mais ou menos uns 700 milhões de anos depois do surgimento do nosso planeta. Então, se a gente for pegar nesse aspecto, até que existe sim uma possibilidade desse desenvolvimento. Sem falar que são estrelas mais energéticas, estrelas que emitem todos ali os comprimentos de onda da luz visível de uma forma muito igual, tá? Então, assim, questão energética seria o essencial. Seria a estrela quase perfeita, né? Só que elas possuem uma expectativa de vida preocupante pro desenvolvimento de vida complexa, tá? E elas são perigosas no sentido de gerar supernovas, tá? Mas de certo modo elas são relevantes para a astronomia no geral, porque a gente tem várias estrelas bem representadas nesse tipo. Por exemplo, Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, e Vega, tá? Que a gente define como magnitude zero aparente, ok? Por causa disso, mesmo não tendo toda essa relevância como as estrelas do tipo do Sol, eu coloco ela na frente das anãs vermelhas, mas ainda não são lembradas, tá? Agora vamos pro tipo mais interessante de estrelas, tá? Que são as estrelas do tipo O, do tipo B, tá? Que são estrelas azuis, principalmente aqui do tipo O, que são estrelas extremamente massivas, tá? Essas estrelas, elas têm uma expectativa de vida muito, muito baixa, tá? Na casa ali dos 10 milhões de anos para baixo. Então, assim, para gerar vida e para manter a vida, quase não tem tempo. Então, se existe um planeta rochoso que se desenvolve ali em alguns milhões de anos, até o momento que ele acaba se desenvolvendo, ele tem pouquíssimos milhões de anos para desenvolver vida, tá? E essa vida precisa de muito tempo para evoluir e se desenvolver. Até lá, essa estrela já virou uma supernova, já virou uma supergigante e já engoliu o planeta. Não só engoliu, tá? Como assim que ela vira uma supernova, ela certamente extermina qualquer possibilidade de vida nesse planeta, tá? Então, por conta disso, ela possui pouca relevância para a humanidade, tudo bem? Mas não dá para negar que ela tem um pouco de aura, tá? Justamente pelo seu fim, gerando uma supernova, tanto quanto pela sua massa, né? Pelo seu tamanho, que são estrelas bem maiores e são estrelas bem mais brilhantes, né? Então, ela sim possui sua relevância, mas justamente por conta dessa expectativa de vida muito baixa, eu deixo ela como são lembradas, tá? Um pouco abaixo ainda das estrelas do tipo A, beleza? Agora, vamos falar sobre o resultado da morte das estrelas, né? Aqui eu separei em 3, tá? E a gente vai falar um por um aqui. O Sol, ele é uma estrela de tamanho médio, assim, vamos dizer, da sequência principal. E ele vai ter um destino bem tranquilo, vamos dizer assim. Qual é o destino do Sol? Virar uma anã branca, tá? Nesse caso eu usei essa imagem aqui para representar uma anã branca, tá? Porque a gente tem aqui a Terra e do lado a gente tem a comparação de tamanho da Terra com uma anã branca. Essa anã branca é a Eridanus B, tá? Mas a gente também tem outras anãs brancas bem famosas, como o Sirius B, por exemplo. Pois é, Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno, na verdade a gente está se referindo a Sirius A. Só que o sistema estelar Sirius, ele é um sistema binário, por isso que ele aparenta ser tão brilhante também, tá? Por mais que Sirius B não tenha tanto brilho assim, ela participa também nessa conjunção que forma a estrela, entre aspas, mais brilhante do céu noturno, tá? Como ela representa o futuro do nosso Sol,
Então ela já possui uma relevância astronômica muito grande, tudo bem? Só que são estrelas muito pequenas, muito fracas, né? E por conta disso, eu colocaria elas, como são lembradas, abaixo das estrelas brancas, né? As estrelas do tipo A. Agora, vamos falar sobre uma outra categoria de estrelas mortas, que são as estrelas de nêutrons. As estrelas de nêutrons, sem dúvida alguma, são bem relevantes. E aqui eu vou desenvolver com vocês, tá? Vamos lá. Primeira coisa, para você ter uma estrela de nêutrons, você precisa de uma supernova. E não só isso, você precisa que a estrela que deu origem a essa supernova possua um núcleo final, ou seja, um núcleo depois dessa supernova, né, depois da ejeção de toda essa matéria, que seja menor do que 3 massas solares. Então é algo bem específico ali, tá? Além disso, essa estrela ela tem uma propriedade que é um campo magnético muito forte. Esse campo magnético muito forte, dependendo da rotação da estrela, tá? Do quão rápido ela gira, ela pode criar uma coisa que a gente chama de pulsar. E é exatamente isso que você está vendo nessa imagem aqui. É um pulsar, pois é. Esse pulsar, a gente chama assim porque toda vez que esses polos, né, essa parte de baixo aqui, essa parte de cima onde meu cursor está apontado, toda vez que eles passam na visão aqui dos telescópios, dos radiotelescópios da Terra, eles têm um período, né, por causa dessa rotação acelerada. Tá? Então eles passam, vão, depois de um certo tempo. A gente chama isso de pulsos. São pulsos que essas estrelas dão que indicam a sua existência. Tudo bem? Então assim, não tem como negar. São muito relevantes para a astronomia, não tão relevantes como um planeta na zona habitável ou estrelas como o Sol, mas são estrelas que possuem, sem dúvida alguma, e aqui eu posso afirmar para você, e eu aposto que você vai concordar comigo, são estrelas que possuem uma aura bizarra, cara. É uma aura assim que você chega a sentir de longe, pô. Você olha para essa imagem aqui e você fala: mano do céu, isso aqui é absurdo. E é verdade. Agora vamos comentar sobre os buracos negros estelares, ou seja, os buracos negros formados a partir do colapso de estrelas supermassivas, ok? Muita gente vai querer me matar aqui, só que eu, pessoalmente, eu não acho que os buracos negros de massa estelar são tão relevantes assim, tá? Por quê? Primeiro, eles não possuem toda essa aura, tá? Dos buracos negros supermassivos e muito menos das estrelas de nêutrons, por mais que eles sejam, por mais que eles possuam, né? Vamos dizer assim, mais poder, entre aspas. E assim, a maioria deles, eles não têm um disco de acreção, ou um disco de acreção muito notável, né? E por conta disso, você não consegue detectar ele facilmente, né? Para você detectar hoje um buraco negro de massa estelar, você precisa que ele esteja se alimentando de algo, ou que ele tenha, ou você precisa que ele colida com outro buraco negro, tá? Porque senão ele fica praticamente indetectável, tá? Porque ele é basicamente uma esfera preta, porque a luz não sai de lá, a gravidade é muito forte, e a única forma, assim, de você detectar ele estando perto dele é você notar a distorção gravitacional gerada, né, em volta ali desse objeto. Então, assim, ele não tem toda essa aura de uma estrela de nêutrons, mas ele é certamente relevante para a astronomia. Por isso, eu coloco ele como são lembrados, tá? Principalmente se você for olhar para a área ali que estuda da astrofísica, por exemplo. Agora temos os colossais, majestosos, buracos negros supermassivos. E aqui é sem dúvida um dos mais importantes, tá? Se não o mais importante dessa lista. Eu vou deixar aqui em terceiro lugar. Vou até colocar o Sol na frente aqui.
Por quê? Primeiro, eles possuem alta relevância para a humanidade, na questão de estudo, né, do horizonte de eventos e tal, que é um dos maiores mistérios hoje da astronomia, se não o maior mistério. Tudo bem? Segundo, olha essa aura. Você vai me dizer que você assistiu Interestelar. Por que você acha que o filme Interestelar ficou tão reconhecido, tão famoso, tão impactante? Cara, por causa do buraco negro Gargantua. Se você tira aquele buraco negro da história, se você coloca só a estrela de nêutrons lá, que orbita o Gargantua, sei lá o que, você não tem toda essa relevância, né? Você perde toda essa majestosidade desse filme. Pois é. Sem falar que a gente já tem foto de 2 buracos negros supermassivos. Por conta justamente dessa potência, desse disco de acreção muito luminoso. Né, hoje a gente tem o buraco negro de uma galáxia muito distante. Né? Eu agora esqueci qual que é a galáxia, tá? E a gente tem o buraco negro, a imagem do buraco negro da nossa Via Láctea, que é o Sagitários A Estrela, tá? Que é um buraco negro relativamente ativo. E outra coisa, eu poderia até aumentar essa escala do buraco negro e roubar aqui e colocar um quasar. O que é um quasar? É um buraco negro altamente ativo e ele chega a ser tão potente que ele chega a ofuscar galáxias inteiras. Pois é, inacreditável, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que por hoje a gente fica só nisso aqui, tá? Eu pretendo fazer aí mais vídeos em relação talvez a galáxias, já pensou? Comparar a aura e a importância de galáxias. Talvez eu faça sobre exoplanetas, né? Vocês que sabem. Esse vai ser um tipo de vídeo só para gerar entretenimento, né? Porque a maioria dos vídeos aqui do canal serão vídeos de resolução de questões, serão vídeos de aulas teóricas, tá? Então assim, esse vídeo eu penso em postar esse tipo de vídeo uma vez por mês, talvez 2, ok? Então são vídeos um pouco mais descontraídos. Mas se você conhecer o canal e é um aluno do ensino médio, um vestibulando, um aluno do ensino fundamental e que deseja ter um destaque maior ali nos vestibulares tradicionais, como o Enem, como às vezes até o SAT, né, se você quer ir para fora, aqui é um canal de astronomia, matemática e física principalmente. Então eu acredito que seria muito interessante que você se inscrevesse, tá? A gente já tá lançando aí resolução de questão da OBA, tá? Para os alunos que vão participar nesse ano aí de 2026. Então se você é um cara que gosta de participar em Olimpíadas e tal, que quer um futuro interessante na faculdade para você, esse canal certamente é o que você procura, tá? É o ideal. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo de tier list. Ficou um vídeo bem longo, um vídeo de mais de 33 minutos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.